Bem-vindos ao podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. Eu sou Priscila Guindani, curiosa, apaixonada em ouvir histórias, e hoje vou receber com muito orgulho duas amigas, Herta Martins, que já está aqui no estúdio, e Mônica Ismério, para falarmos sobre viagens solos. Colocamos um tema, além do mapa, o poder transformador da viagem solo. Então fica nessa conversa que será muito interessante. E eu quero falar agora dos nossos apoiadores. E eu vou começar a falar falando do Estúdio Realize, que é esse espaço onde gravamos essas conversas. Fica aqui em Nova Friburgo, no Cadima Shopping, e nós se sentimos muito acolhidas em estar aqui. Se você tem interesse também em montar o seu próprio podcast, você pode entrar em contato na sua rede social, @Estúdio Realize NF, ou então pelo telefone 229977344493. E também já vou começar apresentando essas duas amigas incríveis. Vou começar falando sobre a Mônica. Mônica, que é fonoaudióloga, especialista em voz, motricidade orofacial e disfalgia, e atende aqui em Nova Friburgo, adulto, criança, todo mundo. Bem-vinda, Mônica. Obrigada por aceitar esse convite, pelo carinho de estar aqui comigo nessa manhã, né? Muito obrigada, Priscila, pela oportunidade, né, de falar de um assunto tão gostoso, né? Obrigada, Herta, também. A gente já bateu um papinho ali fora e já foi gostoso. E muito obrigada pela oportunidade de falar aí sobre nossas experiências e desafios. Em viagens, isso aí. Vamos entrar já no tema. E também quero apresentar com muito carinho uma amiga querida, Herta Martins, que está aqui no estúdio. Ela que é psicóloga, mandala terapeuta, cromoterapeuta, coordenadora da Escola do Círculo. Atualmente trabalha com grupos, paleta cromática pessoal e consulta floral. Herta, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui conosco, dividindo as suas histórias, que eu sei que será, assim, de grande transformação para todas nós. Priscila, é uma grande alegria estar aqui partilhando, né, as experiências que transformaram minha vida, com certeza. E partilhando isso com a Mônica também, com essa trajetória, né, de desafiante, que é viajar pelo mundo e conhecer o mundo. Isso enriquece muito nossa alma e nossa vida. Obrigada, Priscila. Exatamente. E a ideia desse episódio é a gente conversar sobre as viagens solos. Quando eu pensei, o que eu vou falar essa semana? Eu pensei, o que eu posso trazer para agregar na vida das pessoas? E conheço a Herta e conheço a Mônica fora do estúdio, e eu acho curioso essa iniciativa de viajar sozinho. Eu falei, acho curioso, acho corajoso. E eu já queria entender de vocês como assim, como começou, né? Porque tudo tem um começo. Acredito que vocês já fizeram inúmeras viagens, mas como foi viajar pela primeira vez sozinha? Consegue lembrar? Vou perguntar direto para a Herta, depois a gente conversa com a Mônica um pouquinho. Como foi para você, Herta? Quando foi? O que partiu assim no seu coração, esse desejo de fazer essa viagem? Então, Priscila, quando você me fez essa pergunta e essa proposta, eu fiquei pensando sobre as minhas viagens. E cheguei num tempo muito lá atrás, quando eu era casada ainda, e eu tive a oportunidade de ir para o meu primeiro congresso de sexualidade humana em Florianópolis. Gente, isso foi o auge, eu nunca tinha viajado sozinha, não é? Antes era pai, mãe, avós e depois marido, e eu nunca tinha deixado os filhos e saído sozinha assim pelo mundo. Então, esse congresso foi uma grande oportunidade
não é? Sim. De viajar sozinha, de conhecer um lugar que eu não conhecia. Eu acho que é mais do que isso. É, assim, confiar de que eu sou capaz de ir, Sim. não é? E esse congresso me deu essa confiança. Eu posso ir aonde eu quiser. Não preciso ter alguém para me levar. Isso me fortaleceu. Mas isso já foi há 40 anos atrás. Sim. Não é? 30 e poucos anos atrás. Meus filhos eram pequenos, não é? Hoje eu já sou avó. Então, e hoje... isso também talvez tenha sido uma questão, né? É interessante quando você fala, porque foi uma viagem sozinha, mas diferente da experiência que a gente vai contar hoje. Isso. Porque quando você viajou sozinha, tinha um propósito que era o trabalho. E aí parece que quando a gente fala assim, não, que eu vou a trabalho, tira um pouco dessa culpa materna, né? Que você está falando, deixei os meus filhos, mas você sabia que ia para o trabalho. Você acha que se fosse lá atrás, você faria uma viagem solo apenas para diversão, sozinha? Você teria Eu acho que era muito mais difícil isso, né, Priscila? Eu tinha 2 crianças pequenas, eu tinha um marido que viajava muito, não tinha com quem deixar as crianças, então era muito mais complicado, né? Sim. Além do que, quando a gente está começando a vida, tem a questão financeira que pega, né? Como que você vai sair sozinha? Você não vai levar a família junto. Tem uma não culpa, é? né? Tem uma coisa assim de que impossibilidade, né? Eu acho que talvez até uma não permissão interna, especialmente da mulher, porque eu acho que o homem faz isso. Quem não faz é a mulher. Atualmente, eu acho que a mulher também faz. É muito diferente desse tempo lá atrás que eu estou contando, não é? Sim, isso era mais ou menos em que época? Em que ano? 90 e poucos, por aí. Sim. Ou mais até, não é? Eu casei em 1966, não é? 76, 78, por aí. Então. Muito tempo lá atrás, né? As coisas, né, realmente mudaram hoje. Eram muito diferentes, né? A situação da mulher também era uma luta ainda de poucas conquistas, né? Isso foi se reforçando com os movimentos sociais. Sim. Mas isso é outro tempo. Eu acho que hoje as mulheres se permitem isso, sabe? Muito mais facilmente. Além disso, eu acho que hoje a gente tem tecnologia, grupos de viagem. Gente, uma infinidade de grupos de viagem só para mulheres. É fabuloso isso, não é? Essa área, como se expandiu, não é? E permitiu. Hoje também todo mundo viaja. É diferente, né? É muito mais fácil. É mais fácil, né? Naquela época não tinha mais fácil essa e seguro, né? A gente consegue isso. também viajar com segurança sozinha. Verdade. E a Mônica também, né? Fez uma viagem sozinha. Essa foi a primeira, Mônica? Como foi? Também tem uma história de viagem solo lá para trás? Na verdade, foi em 2014 a primeira. Fomos em 5 amigas, né? E fizemos Londres. Foi praticamente a primeira essa. Londres, Paris e Amsterdã, em 5 amigas. E assim, foi uma viagem gostosa, mas ao mesmo tempo cada um queria fazer uma coisa, com um horário diferente. Uma não queria tomar café, a outra queria tomar o café da manhã. Uma queria ir para um lugar, outra queria ir para o outro. E assim, eu muito reservada, a primeira viagem, eu falei, bom, eu vou andar de acordo com elas. E aí eu percebi esse conflito, sabe? Isso me incomodou um pouco. Aí eu falei, gente, por que eu não posso viajar sozinha? E aí eu comecei a planejar isso. E agora, né, eu consigo fazer uma viagem aí por ano. Eu estou conseguindo fazer isso. E é diferente para você? Nossa, gente, olha. É maravilhoso. É maravilhoso, porque você toma café a hora que você quer. Você escolhe um local, um café diferente para tomar, todos os dias, no horário diferente.
Eu lembro uma vez que eu andei o dia inteiro, aí quando eu olhei era 8, 9 horas da noite, estava claro, porque, né, tem alguns países que 9 horas da noite tá claro, tá dia. Aí eu olhei para aquilo e falei, gente, que experiência maravilhosa. 9 horas da noite eu tô aqui. Naquele momento eu estava tomando um vinho, inverno muito frio, tomando um vinhozinho sentada num pub do lado de fora, sabe, sozinha, admirando. E é muito legal porque você observa as coisas com mais calma. E aí você traz para dentro de você todos aqueles momentos, sabe? É como se eu colocasse tudo dentro de caixinhas. E isso é maravilhoso, sabe? A liberdade de você fazer as coisas que você quer, no horário que você quer, estabelecido e escolhido por você. É maravilhoso, é bom demais. Existe aí um encontro, né? De você com você, porque é um silêncio mesmo, né? Porque parece que quando a gente viaja em grupo ou com a família, a gente está sempre sendo demandada de alguma forma. Ou por um amigo, ou por alguém. E eu acredito, eu já viajei sozinha a trabalho, né? Mas sempre com pessoas. A experiência que vocês trazem hoje é uma experiência diferente, porque é sozinha mesmo, sem estar com amigas ou estar com uma agência de viagem, sozinha, né? Mas respaldada por alguém também, porque também tem essa questão de segurança, né? Sim. Qual que foi, assim, que você acha que te deu segurança para você fazer essa viagem sozinha? Foi realmente encontrar alguém que te levasse? Então, Pri, que te encaminhasse? Eu saio daqui já com aéreo comprado por agência. Eu tenho uma agência que eu confio, porque eu sei que se tiver voo cancelado, se eu tiver qualquer imprevisto e qualquer problema, eu posso acionar a agência. Sim. E isso aí não onera em nada, entendeu? E te dá uma segurança. Me dá uma segurança. Eu tenho um suporte. A pessoa sabe onde eu tô, que dia que eu volto, né? Eu tenho esse suporte, tá? E às vezes eu escolho circuitos, né? Que são alguns pacotes que eu consigo me locomover. Então, sim, aí é uma maravilha, porque essa coisa de viagem solo, você não viaja sozinha, porque pelo caminho a gente encontra tantas pessoas. Eu volto com 4, 5, 6 amizades quando eu viajo. Sim. Isso é riquíssimo. E são pessoas que são amigas até hoje, porque eu falo até hoje. E às vezes a gente combina, vamos encontrar no circuito tal. Ah, você vem para a França, então você dá um pulinho em Portugal. É tudo muito próximo, né? Então a gente consegue fazer isso, né? Viajo sempre com seguro viagem também, né? Porque, inclusive, eu já tive um momento já que estava muito frio e eu tive uma laringite, então eu tive que recorrer a um médico, né? Para me medicar e me cuidar direitinho. Então, o seguro-saúde para mim é fundamental. E eu faço um planejamento de lugares, mas eu não faço nenhum planejamento de eu vou no museu tal dia, eu vou nesse parque tal dia. Eu não faço isso, eu faço isso lá. Eu gosto de fazer isso num local. É porque você está livre, né? Que você falou. Essa liberdade. Você prefere sair sem ter um mapa. Eu acho que isso é algo que vale ouro, liberdade. Sim. Mas é fácil a gente falar de liberdade. Liberdade é uma palavra bonita, né? O exercício dela exige uma permissão interna. Porque se você não tem essa permissão interna, você não consegue ter liberdade. Então, isso, do meu ponto de vista, é o principal a ser conquistado antes de viajar, né? A permissão para ter liberdade, para ser livre de fato, no sentido de decidir, escolher, se aventurar, arriscar, né? No que você deseja, no teu sonho, naquilo que você pensou, sonhou em fazer. Eu acho como que faz para ter acesso a essa permissão? Então, é preciso que você, né, se veja de verdade, de frente, né? Se consulte, né? Mas eu tenho dinheiro hoje para ir aonde eu quero, não é? Realizar a viagem dos meus sonhos. Mas será de verdade que basta passagem para eu ir? Não basta passagem, não é? Então, assim, eu vou me deixar, eu vou me permitir ter prazer, me aventurar. E os meus medos? O que eu faço com eles? Então, eu vou checar meus medos, né? É bom até fazer lista, é legal. Do que é que eu tenho medo?
Eu tenho medo de pegar um ônibus sozinha, eu tenho medo de chegar num lugar que eu não conheço, eu tenho medo do que pode acontecer, de lugares perigosos. Então, quando eu tenho medo de não querer voltar. É mais ou menos tá por aí. Num lugar lindo, gente, mas esse é o grande risco, não é? Não querer voltar. Mas eu te digo, voltar para casa é sempre muito bom. Sim. Não é? É muito bom chegar no nosso cantinho, é bem legal. Mas assim, faz uma listinha e vai checando. Então, quando você faz essa listinha, você vai enfrentando você mesma. Não é? Quais Sim. são as suas escuridões, né? Eu conheço muitas né? pessoas que poderiam viajar, né? Que hoje têm vidas independentes E não fazem, né? Não fazem. Tem 1000 justificativas para não fazer. Então, veja, ela pode, não é? No material da palavra, há possibilidade de escolher para onde ela quiser, para conhecer o mundo inteiro. Eu conheço muita gente assim, não é? Mas não sai de casa, não sai do lugar. Então, veja, é uma pessoa aprisionada. Que não tem essa permissão, né? Que não tem essa permissão interna de alçar voos. Porque todo mundo tem asa, mas abrir as asas e voar requer muita coragem. É preciso coragem. Sim. Não é? Aí, assim, eu quero falar da minha grande viagem da minha vida. Eu já ia te perguntar sobre isso. Então. Que essa viagem mudou a minha vida em todos os sentidos. Foi quando eu fui para a Índia, não é? Em 2018. Eu sempre sonhei em ir para a Índia, mas sempre achei que eu não poderia ir. Não poderia porque era longe demais, não poderia porque eu não teria dinheiro, não teria essa possibilidade. Então, sempre deixei esse sonho aqui dentro de mim, nunca nutri, nunca expandi esse sonho. Até eu fazia yoga, no instituto onde eu fazia yoga, o professor falou sobre a Ama, né, que é uma guru indiana viva e que ela abençoa as pessoas com um abraço. Eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, uma gurua, mulher, que dá abraços. Eu quero conhecer. E aí comecei, eu vou falar, vocês vão dizer que eu sou doida, tudo bem, não tem problema. Eu comecei a ouvir a Ama me chamando, sabe? E aí eu comecei a ter muita pressa de ir para a Índia. Muita pressa. Você estava conectada. Completamente. Conectada com esse desejo. Isso, exatamente. Sim, perfeito. Iluminou esse desejo que já havia em mim, não é? E me fortaleceu. Me deu um propósito, né? Eu vou para a Índia conhecer a Ama, tá? Isso é um propósito, né? Então, comecei a ter pressa. E eu comecei a ver passagem. Eu pedi, o meu visto foi negado a primeira vez. Eu falei, bem, então não é para ir, né? Mas aí aconteceram coisas e eu pedi outra vez, aí fui aprovada e comprei minha passagem e fui para a Índia, sozinha, sem ter roteiro de nada, tá? Não conhecia muita coisa da Índia. E eu fui muito numa jornada... Tinha esse suporte também que a Mônica está falando? De alguém te acompanhando, uma agência de viagem? Não, foi uma grande aventura de confiança. Eu fiz a reserva no ashram da Ama, né? A ashram, para quem não sabe, é meio que um convento, assim, só que é uma cidade gigante, tem tudo lá dentro. Sim. Tudo que você possa imaginar tem dentro de um ashram. E na Índia o que mais tem são ashrams de gurus, né? Mas a maioria dos gurus, dos grandes gurus, já faleceram. Não é? A Ama é uma das gurus, né, vivas. Ela esteve no Brasil, né, há alguns anos atrás. É uma pessoa incrível, enfim. Então, eu reservei o ashram e o táxi para ir me buscar no aeroporto. E o meu inglês é rasteiro. Não falo fluentemente o inglês. Como eu vou para a Índia, que fala inglês, sem falar inglês? E como eu vou para a Índia, mulher, que é perigoso, de fato, você ir para a Índia, mulher sozinha. Todo mundo dizia que eu era doida, que eu estava pirada, que não sei o quê. Eu falei, olha, eu vou sozinha. Agendei o ashram, né? E aí chequei também com alguns amigos quem ia para a Índia, e tinha um grupo do Instituto que ia para a Índia, não no período que eu ia, porque eu estava cuidando dos meus netos nessa época, né?
Eu mudei de Portugal para o Brasil para cuidar dos meus netos por um período. E então, eu só tinha as férias escolares para ir. Não é? Eram 3 meses que eu tinha de férias para ir, mas o visto só me dava 2 meses. Então, eu podia ficar na Índia 2 meses. E eu fui e fiquei 2 meses lá. Gente, o que talvez mais me emocionou em toda a minha viagem foi encontrar mulheres. Mas tantas mulheres, gente. A gente fala assim, parece que é, mas é real. Mulheres do mundo todo. Francesas, chinesas, japonesas, da Polônia, olha isso, que da isso. Espanha. Gente, eu conheci mulheres do mundo inteiro. E viviam essa mesma todas experiência? Todas viviam essa experiência. E a maioria ainda vivia uma outra experiência que eu ainda não tinha. Elas não tinham mais casa. Elas abriram mão das casas. Uhum. Então, elas não tinham casa para voltar. Ela tinha a casa dos amigos, dos filhos, né? Mas elas viviam pelo mundo. Então, elas iam de ashram em ashram. Elas conheciam o mundo todo. Elas já tinham ido para todos os lugares que elas queriam. Gente, isso é fantástico. E a experiência que elas contavam, nossa, me arrepiava. Iluminava mais ainda meus desejos e minha alma, sabe? É assim mesmo. Isso fortaleceu tanto meu desejo de ir para onde eu queria ir. E a Índia é um banho, né? Porque outra cultura, é tudo diferente. E eu fui numa jornada muito espiritual também, não é? Não fui para conhecer Nova Delhi. Agrega ainda mais, né? Agrega ainda mais. Eu fui e fiquei só em ashrams, né? Então, assim, um mundo novo se revelou. Você foi buscar uma transformação verdadeiramente. Isso, exatamente. Né? Uma transformação espiritual. Eu não tinha noção, sabe, Priscila, do que a Índia podia me oferecer. Eu não tinha essa noção. Nem noção exata do que era a Índia. Só de filme, novela, né? Mas eu não sabia o que era, de fato, viver lá um tempo, né? E o que você, então, de fato, o que mais te marcou? A primeira coisa que me marcou foi os hábitos, né? Quer dizer, os meus hábitos não poderiam ser realizados automaticamente como a gente realiza aqui. A gente não pensa. A gente escova o dente, acorda, toma banho, toma café, almoça, come sem pensar que está com fome, nada disso. Lá você tem que pensar em tudo. Por quê? Lá existem várias questões, né, de saúde pública, que é a água, que são os banheiros. Não é? Então, você tem que pensar como você vai beber água, como você vai comer e se alimentar, porque a pimenta é terrível, é demais, pelo menos para mim, né? Era demais. Uma pimentinha pequititinha, parecia ervilha, e você colocava na boca, aquilo queimava tudo, era um negócio louco. Então, você tem que pensar como você vai comer, como você vai ao toalete, como você vai tomar banho, como você vai dormir. Então, assim, você sai do automático. Porque os recursos são mais escassos, é isso? Eu fui para ashram, né? Então, é o básico. Não é que não tem... Não, tem tudo direitinho, mas é o básico. Só que os banheiros lá são diferentes, né? Lá você não tem papel, lá você tem um baldinho de água do lado com uma canequinha. A água é super contaminada, né? A água é terrível lá, a questão da água. Então, você só pode beber água mineral, não é? E aí tem que ter cuidado também quando você compra água mineral com a rolinha. Você tem que ver se está selada mesmo, ou eles enchem de volta, sabe? É terrível o negócio. Entendi. Por isso que você não é só comprar, né? Não é só chegar a comprar. É observar cuidado, mesmo. né? Então, você ativou esse modo de observação, isso, né? Você precisa estar presente na tua vida. Isso muda tudo. Você está inteiro e consciente em cada ação que você faz. Você precisa se cuidar o tempo inteiro. Isso, exatamente. Exatamente isso. Isso te dá outra dimensão, sabe? Exatamente Que a gente não isso. tem aqui. A gente não está habituada a isso, não é? E, assim, talvez a coisa mais horrorosa... Não sei nem se eu devo contar isso. Mas a coisa mais horrorosa que eu vivi foi... Nós chegamos num ashram do Sai Baba, não é? Numa viagem, né? E chegando lá, estava fechado. A gente chegou depois da hora.
A gente tinha reserva, mas chegamos depois, já era noite. E estava fechado, e a gente teve que procurar um hotel para ficar aos arredores do Ashram. Minha gente, é terrível isso, né? Há uma máfia dos hotéis, não é? De não aceitar. Tem critérios, tudo assim. Mas conseguimos um hotel, entramos. Eu estava em grupo. Eu viajei com um grupo brasileiro, tá? Para o Saibaba. E então, quando entramos nesse hotel, abriu a porta do quarto, você não imagina o que eu vi. Eu vi uma cama repleta de barata. Ai. A gente não tem noção falando isso. É terrível, né? Aí eu falei com o moço, né, que eu não podia ficar, que estava... Não, eu vou colocar inseticida aqui, elas vão embora. Eu falei, mas senhor, nem morta eu fico aqui. Eu também não ficaria, não. Nem Pensa, morta! Mônica, Eu não, durmo na rua, mas aqui eu não... Motivar as pessoas a viajar. Pois é, mas existem, não é, os imprevistos. Sim. E como você faz com esses imprevistos, não é? Como E o que você resolveu? resolve? Então, eu resolvi que ali eu não ficaria. Certo. Que bom. E fui para a rua. E fui andando e entrando em todos os hotéis. E como eu não fiquei lá, nenhum hotel queria deixar eu ficar. Tá? Essa é a máfia deles lá. Mas não desisti. Né? Rezei, pedi ajuda e continuei andando e encontrei um hotel que me aceitou, não é? E não era só eu, não, que o grupo também foi atrás de mim. Lógico. Lógico, foi todo mundo. Quem E aí ficaria, ficamos num outro hotel, deu tudo certo, não é? Mas existem coisas que você precisa enfrentar. E é isso que eu quero falar, por isso eu falei disso, não é? Como é importante você ter noção do teu limite, do que é possível e do que não é possível você enfrentar, não é? Dormir naquela cama, para mim, era impossível, inviável, não dava, era mais do que eu podia. Então, eu saí. Certo. Eu decidi ir embora. Sim. Não é? Então, eu acho que isso é importante, porque toda vez que você vai para a rua, aqui ou em qualquer lugar, existem imprevistos. Sim. Existem dificuldades. Como a vida. Entender até onde eu vou. Então, se você tem clareza até onde você pode ir, fica mais fácil de você decidir o que você vai fazer. Sim. Não é? Ficar aguentando coisas que só para agradar, só para ser bonitinha, só para não dar problema. Eu tô fora. Também, não é uma boa escolha. Imagina dormir com as baratas. Não. Deus que me perdoe, mas nem morta. Mônica, a sua experiência foi um pouco diferente, né? Ou bastante, não sei. Eu acho que eu já vivi alguns desafios, mas eu acho que não chega tanto. Não, essa foi o concurso, de fato. Mas essa questão interna que a Herta colocou, ela é realmente importante, porque eu acho que a coragem, ela vem do medo. A coragem vem do medo. É o mesmo canal, né? É o mesmo canal, né? Então, assim, a gente tem que arrumar as coisas, se é uma coisa... Porque, assim, cada um tem um desejo de viagem diferente, né? Sim. De tipos de viagens diferentes. Eu comecei viajando com 5 amigas, passei a viajar sozinha, e a última agora eu deixei a mala na casa de uma grande amiga, que eu fui para Espanha e Portugal. Aí eu falei com ela, eu vou dar uma volta. Falei, Marcela, eu vou dar uma volta. Voltei 4 dias depois. Saí com uma mochila e 2... Isso foi gostoso demais. Sim. Saí com 2 mudas de roupa, né? E ela falou, explica para Marcela que não foi pessoal. de jeito nenhum, imagina, amiga querida. E aí saí com essas... Aí falei, eu volto, vou passar um dia, volto amanhã. Ela estava na questão do trabalho dela, na rotina dela, né? Aí peguei e fui, eu falei, gente, eu vou ficar mais um pouco aqui. Aí saí de Cascais, depois fui para Sintra, porque tinha um lugar, Quinta da Regaleira, que eu queria conhecer. Lindo. Lindíssimo. Lindo. Nossa, eu falei, várias vezes. Que experiência. Eu simplesmente não tinha lavanderia no hotel. Eu falei, vou lavar essa blusa aqui, amanhã eu uso de novo. Coloquei lá no aquecedor inverno,
Dia seguinte, tudo limpinho. Eu falei, fui com 2 mudas de roupa. E isso trouxe mais leveza ainda, porque além da liberdade de gostar de viajar sozinha, eu descobri também que uma mochila é muito melhor. Demais, Sim. é tudo, Muito né? melhor. E aí, aquela coisa de passar 4 dias com 2 mudas de roupa, mais a mochila, aquilo trouxe mais leveza ainda, sabe? E aí, agora eu estou fazendo um esquema assim, eu descubro uma amiga, porque eu tenho várias amigas morando fora, né? Sim. E agora tem um filho morando fora, Sim. que domingo agora, acabou de se mudar do Brasil e vai passar aí um tempo estudando fora do Brasil. Aí eu ainda falei com ele, meu filho, olha só, eu vou passar uns dias com você, vou deixar minha mala maior lá e vou mochilar. Sim. Já estou nesse esquema. Isso Já é tem ótimo. Já tem um suporte. suporte. Exatamente. Como fala, como quando a gente fala que é um lugar para a gente se abrigar. Aham, Não é? exatamente. Como um ponto abrigo, de né? apoio, Um ponto né? de É legal. apoio É, para bem legal. circular, né? É. Mas legal isso que você está falando, né? Isso de é gostoso. aprender a viajar leve. Leve. Sim. Isso a gente vai aprendendo, com né? o De tempo. que quanto mais peso você carrega, mais difícil fica a viagem. Sim. Essa coisa de aeroporto Trem, com bagagem. metrô. Putz, É trem, tudo é difícil. Eu já contei uma vez, mas vou contar para vocês. Uma vez o Miguel era bebê. Tinha acabado a pandemia. Aham. Lá, assim, recém acabada a pandemia, tava todo mundo com vontade de viajar, né? Aí a gente foi descansar um pouquinho perto da praia. Aí eu, mãe de bebê, que comecei a fazer, preparar papinha para levar. Ele ainda não comia igual a todo mundo, não dava para comer em restaurante, nada. Então, preparei a mala dele de comidinha, tudo, fui mostrando aquilo. Fui mostrando para as meninas como eu organizava a malinha dele com as roupinhas, com as coisas, mostrando tudo. Ok, quando eu cheguei lá, fui pegar... E a malinha da comida foi em uma mão, a malinha da praia foi em outra e tinha uma mala maior onde eu organizei tudo. Aí, quando eu cheguei, cadê a mala? Perguntei pro Ângelo. Ângelo, cadê a mala das crianças? Que eu arrumei por semanas. Não tinha mala. A mala tinha ficado em Friburgo. Você teve que improvisar tudo. Com 2 crianças pequenas, sem isso aí. roupa. Não, o que a gente falou? A gente tinha poucos dias. Eu falei assim, olha, eu não vou sair para comprar roupa. Tem a sunga, né? Que é o que importa para tomar o banho. Tem na a praia é o comida. suficiente. Tem a comida. Ok. E aí a gente... quanta coisa desnecessária que a gente leva. Eu Isso. passei uma semana arrumando aquela mala. Sim. E no fundo eu nem precisava usar aquela mala. Entendeu? A comida e a vida. sunga Mas bastou. o que é legal é isso. A vida mostra. Não é? O fluxo traz o que você precisa aprender. É só a gente estar atenta. Então, veja essa história de mala, né? Isso daí é demais. Você não precisa De tanta bagagem. Mas, gente, nem da metade do que você leva. Então, é aprender a fazer uma mala, né? É. De preferência, uma mochila. Eu, quando fui para a Índia, eu fui com uma mochila. Então, Olha que delícia. Eu também adorei. É isso aí. E aí, Mônica, só voltando um pouco na sua conversa, o que você acha que despertou, assim, esse desejo de viajar sozinha? Porque a gente fez essa introdução com a Herta, mas eu ainda não te ouvi, né? Você lembra como foi a sua primeira... Fora essa sua viagem com um grupo de amigas, assim, sozinha mesmo, quando foi? E o que te despertou? Eu acho que desafio para mim é aprendizagem, né? Eu saí de casa com 18 anos para morar fora, estudar e morar sozinha. Então, isso também, coloquei a mochilinha nas costas lá com 18 anos para iniciar a faculdade. Então, assim, eu já saí, não tão longe, fui para o Rio, que é aqui do lado, mas com 18 anos, gente, eu era uma menina, aquilo ali foi uma super experiência para mim. E eu fiquei fora praticamente 8 anos. Então, eu voltei completamente diferente, né? Com uma experiência, né, com mais maturidade, descobri que viver os desafios, mesmo que em situações difíceis, é agregador demais, te fortalece, te traz coragem, te traz força, né? Então, nesse período de 18 anos foi que me trouxe, que acendeu essa luz. Você acha que essa força sua de ir foi Sim, o que falou, sim. opa, peraí, que eu nunca preciso esqueço desse reviver momento. esse sentimento? Eu Foi nunca isso? esqueço desse momento de coragem. Preciso ir. Preciso ir, exatamente isso. Preciso ir, preciso me desafiar, preciso Abrir viver, as asas. Né? abrir as asas, viver novas experiências, né? Para mim, isso é agregador demais. Eu acho que hoje o meu plano de vida, não é isso. É querer viver coisas novas, né? Um pouco fora do Brasil.
Porque eu acho que é isso que a gente leva. A gente estava conversando ali fora, até eu e a Herta. O que a gente vai levar? O que a gente leva daqui? A gente leva daqui os momentos que a gente vive. Né? Só as experiências. As experiências, as alegrias, né, dentro desses momentos são indescritíveis. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é exatamente isso. O que a gente leva, E eu exatamente. digo também o seguinte, depois que você abre as asas, nunca mais você fecha. Porque você aprende a voar. E aí é só escolher qual vai ser o voo dessa vez. Não é? E isso, gente, eu acho que a gente nem tem palavras para expressar eu também tento achar que... o que significa quando a gente consegue realmente abrir as asas e voar. Essa liberdade, esse vento no rosto, esse céu azul infinito, o mar. É demais. Você chegar num lugar diferente que você nunca visitou. Isso. E apreciar a arquitetura, né? Conhecer a história daquele lugar. Gente, a cultura, as pessoas, né? Os hábitos. Eu me emociono, sabe? A gastronomia, os sabores. É tudo diferente. É tudo diferente. É tudo diferente, é demais. É se permitir sair dessa caixinha, sabe? Às vezes eu falo isso, nem sei se é uma coisa de sentimento de todas as pessoas, mas Friburgo é uma cidade montanhosa, né? Então, assim, às vezes eu desço para o Rio. E quando eu vejo o horizonte, o mar, aquilo, sabe? Para mim é enriquecedor, assim. Eu me sinto assim, eu falei, gente, olha isso. Olha o tamanho desse mundo. E aí isso vai abrindo os horizontes também, né? Você olhar o horizonte, traz o horizonte para dentro de você. E aí eu acho que surge o desejo de outras coisas. Eu acho que é mais ou menos isso. Acho que você está trazendo uma coisa que é super importante, né, Mônica? Que é, assim, poder contemplar. Não é no dia a dia, no corre-corre, no trabalho. A mulher é uma máquina de fazer coisas, né? Tem que fazer tanta coisa que a gente não tem tempo de nada. Mas se a gente aprendesse desde pequeno que a gente pode ter um minuto para respirar e olhar o céu e contemplar isso, mudaria muito nossa perspectiva de vida, nossa visão do mundo. Eu acho que quando a gente sai, por exemplo, eu me lembro quando eu fiz a minha primeira viagem internacional, né? Nossa, que espetáculo, coisa boa, que maravilha, foi demais. Então, e como abriu, né? Expandiu a minha visão do mundo, da vida, de que tudo é tão pequenininho. Sim. Caramba, se você olha lá de cima, tudo é tão pequenininho, não é? Então, quando você voa, você tem essa perspectiva nova de olhar para o teu mundo, para a tua vida, para as tuas coisas de outra maneira. Sim. Não é? Com outra visão. Eu vivi 2 experiências, sabe? Assim, eu presto atenção em tudo, até no cheiro que a cidade tem. O cheiro é demais. Eu hoje não quero ir para Paris, não quero ir para Londres, não. Eu quero ir para o vilarejo, eu quero ir para o interior. Para mim, isso é muito pra aldeia, mais... né? Para a aldeia. Isso é muito mais proveitoso. Eu visitei uma vila no interior da França, chamada Cœur de Circiel. É uma vila toda florida, tinha rosas, as rosas saíam do telhado das casas. A cidade era perfumada. Eu falei, gente, o que é isso? Será que por que eu sinto esse cheiro o tempo inteiro? Eram as rosas. Demais. Então, o vilarejo era todo perfumado por conta das rosas. Olha que experiência. Mas, assim, era o tempo inteiro. Não era você passando em frente, sabe, de uma casa. Era o tempo inteiro. E uma outra cidade que eu visitei também, que eu acho que muitas pessoas conhecem, que eu tinha paixão para conhecer, é o Porto, né, em Portugal. Aquele cheiro de castanha, sabe? Na beira do rio, com os barcos andando. Gente, eu saía de manhã cedo, tomava um café, eu sentava na beira daquele rio. E as músicas, tem muitos músicos na rua também. Então, era aquela música, o cheiro da castanha, sabe? Os barcos ali. Então, o céu azul. Então, assim, você fica assim, gente, parece uma pintura. Isso não parece um lugar, isso parece um quadro. Eu tive a oportunidade de ir no Porto algumas vezes, mas uma delas foi na festa de São João. Dizem Nossa, que é maravilhosa. Uma aquelas pontes, não é? Ali à beira do Douro. Nossa, aquilo... Teve agora há pouco. É demais, é tudo enfeitado.
enfeitado, não é? Todos os pubs, os restaurantes, tudo enfeitado. É gente do mundo todo. Exatamente. É uma festa maravilhosa. Não tem como não voltar diferente, né? É impossível. Eu volto, eu fico assim um mês assim meio atordoada, fico triste. Eu falo, gente, eu vou viver 30 dias que eu falei lá no início. Então, a Mônica falou da Regaleira. É um lugar incrível. Você desce aquelas escadas gente, e aquela sensação. Eu morei em Portugal 8 anos, então eu tive a oportunidade de ir, levar os amigos muitas vezes. Sim. Mas uma vez eu fui fazer essa visita guiada com um historiador, sabe? Nossa, gente, esse lugar é incrível. Ele tem um subterrâneo que você pode fazer toda a visita por dentro, não é? E sai no Portal dos Guardiões. E o Poço Iniciático? Nossa, a primeira vez que eu fui, tive uma experiência incrível. Você vai descendo aquelas escadinhas, ela é circular, né? Pequenininha, até lá embaixo. E lá embaixo tem uma mandala no centro. E eu fiquei ali no centro, quietinha. Gente, que experiência. O barulho da água pingando das pedras, Nossa sabe? Senhora. E é exatamente isso. Você vai demais. descendo as escadas. É um sabe? poço iniciático E é uma mesmo. experiência. É uma experiência, né? E essas Exatamente. experiências nos enriquecem tanto, Muito, não é? muito. Isso não tem preço, tem hora que não dá nem para contar exatamente É com palavras. difícil, transmitir a vivência disso, o né? que a gente vive, né? Às vezes, em uma conversa. Mas ouvindo vocês, e por isso estou aqui quieta, ouvindo mesmo as experiências, porque as histórias vão ficando ilustrativas, né? Para quem não conhece, vai entrando no campo imaginário do que é através das sensações que vocês vão transmitindo. Sim. Entende? Então. Mas a gente já tem chegando ao final, né? Já? Vocês acreditam? Gente, Gente, eu não olha senti. só. E aí, lógico que para concluir esse episódio tão lindo, eu queria que vocês pensassem, assim, de tudo que a gente conversou e de tudo que vocês vivenciaram, uma mensagem final, sabe? De encorajamento, de força, de motivação, para que as pessoas possam acessar essa permissão interna e que elas, de alguma forma, possam criar asas para voar. Olha, a viagem solo não é uma viagem solitária. Então, se alguém tem medo, só vá. Porque no meio do caminho você conhece muita gente. Muita gente. E tem brasileiro para tudo quanto é lugar desse mundo. Muito. Você escuta o seu idioma, você fica, opa! E é incrível. Eu conheci uma vez, rapidinho, uma menina que eu estava tirando uma foto, uma menina não, uma mulher, eu estava tirando uma foto, ela chegou para mim e falou assim, em português, ela chegou, posso tirar uma foto para você? Que ela viu que eu estava enrolada, né? Porque a gente sempre tira foto sozinha, né, Arta? É, isso aí. Aí eu falei, pau de selfie ajuda. Aí eu falei, não acredito que tem uma brasileira aqui. Ela falou isso. A gente fez o restante da viagem juntas. Tá? A gente estava na mesma vibe. Então, assim, uma amiga de São Paulo. E aí fizemos amizade. Então, assim, você não vai estar sozinho o tempo inteiro. Você estará sozinha quando você quiser. Só quando você quiser. E isso é bom demais, né? Ui. E você, Herta, como finaliza? Então, eu digo o seguinte. Você tem medo e você vai descobrir, fazendo uma pequena reflexão, quais são teus medos, identificando. Isso é muito importante, não é? Agora, enfrentar o seu medo por alguma coisa muito melhor e maior, eu acredito, de fato, que vale a pena. Mas uma questão eu acho que é importante. Você se aventurar, você abrir as asas, requer confiança em você mesma. E conquistar a sua confiança é todo dia, de que você é capaz de escolher todo dia o que é melhor para você. Então, esse exercício é uma viagem, é uma aventura que merece ser realizada todo dia. Então, se dê o melhor todo dia. Se dê permissão para isso, enfrente teu medo todo dia. E aí você vai passar a confiar em você. Confiando de que você é capaz de enfrentar o que vier, seja lá o que for, não é? Que você vai ter um caminho, uma solução
não é? Você vai saber escolher o que é melhor para você? Aí, meu amor, você ganhou o mundo. O mundo é seu. Escolhendo, é só ir da esquina para frente. É isso aí. Ótimo, meninas, adorei a conversa. Ficaria por horas aqui ouvindo. Muita coisa para contar. Muita coisa. Cabe outro episódio, né? Cabe, olha. Maravilhoso. Ou então o café também, né? Que a gente também é ótimo. Um marcar. café quentinho nesse fim. Então, muito obrigada. Amigas, vai ser tudo. Será né, um prazer, Mônica? né? Gente, Mônica, adorei A gente tem te muito conhecer. para trocar. Viu? Que eu falei. Vai ser ótimo, viu? Novos amigos. Isso aí. Para encerrar o episódio, vou novamente falar dos nossos apoiadores. Quero agradecer o Estúdio Realize pelo espaço que nos proporciona fazer essa conversa tão bacana. Quero agradecer também a Mônica. E se vocês quiserem continuar com essa conversa, vou agora falar da rede social dela, que eu não tinha falado. Entre em contato, fga.mcias.ism. Faz um print. E também vou colocar lá nas nossas redes sociais o link para ter esse acesso. E se você quer conhecer mais também da Herta, conhecer o trabalho que ela faz incrível de autoconhecimento, com tantas oficinas e terapias que ela tem, acessa a rede social da Herta, fala com ela, continua essa conversa aqui na rede social @Escola do Círculo. Agradeço a todos que estiveram com a gente nesse episódio, conversando sobre essas viagens incríveis, que você possa estar mais motivada, pegar a mochila, né? A gente já falou que nem precisa de mala, e apenas ir. Muito obrigada, porque aqui, em cada conversa, é uma linha que tece as nossas vidas. Lindo. Obrigada. Isso aí. Obrigada também.